Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 9 de fevereiro e agora são 9 horas da manhã e o Bom Dia Jacareí está no ar. A gente começa trazendo a você os números da pandemia aqui em Jacareí. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento são 10.609 casos confirmados. Desse total, 9.919 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame, 4.476 pessoas, caiu um pouco esse número, de pessoas que estão esperando o resultado. E o número de óbitos permanece o mesmo, infelizmente, em 251 vítimas. Em tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 33 internações, sendo 19 em UTI, e dos casos suspeitos, são 27 pessoas internadas e 8 estão na UTI. A gente traz também informações relacionadas ao número de pessoas já vacinadas, notícia boa. Por enquanto, Jacareí recebeu 8.250 doses da vacina e 4.268 pessoas já foram vacinadas, o que significa quase 50%, 49% do público-alvo e 1,81% de toda a população da nossa cidade. Lembrando que a vacinação está acontecendo prioritariamente para os idosos e profissionais da saúde que estão na linha de frente em combate à pandemia. E esses números a gente traz atualizados para você todos os dias aqui no Bom Dia, mas você confere também de segunda a sexta-feira nos canais de comunicação da Prefeitura. Bom, hoje a gente está recebendo o vereador e também primeiro secretário da mesa diretora aqui da Câmara Municipal, Edgar Sasaki. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado por sua presença aqui com a gente. Bom dia e muito obrigado pela oportunidade. A gente fala primeiro um pouquinho desse seu retorno aqui à Câmara Municipal. O senhor que já estava na legislatura anterior, assumiu depois a vice-prefeitura e agora volta aqui para a Câmara Municipal. Queria que o senhor falasse um pouquinho das expectativas para esse novo mandato. É sempre um prazer estar retornando a essa casa, Uma casa que eu tive já um tempo atrás e retornando agora. Eu estive no Executivo, foi uma experiência muito boa, aprendi bastante. Agora, essas experiências que eu tive lá, talvez eu possa contribuir aqui para o Legislativo também, A gente sabe que o senhor esteve, no Poder Executivo num momento muito crucial para a nossa história, que é essa questão do início da pandemia, que foi lá no começo do ano passado, já tem quase um ano. Como é que o senhor avalia, todos os desafios, vereador, do Poder Municipal para lidar com uma situação nunca vista, não pelo menos por nossa geração? Como é que foi essa sua experiência relacionada à pandemia, estando à frente aí junto com o prefeito Isaías Santana? Então, primeiro eu tenho que parabenizar o prefeito, e também a secretária de saúde, atual vice-prefeito da cidade, pelo trabalho que foi feito. Jacareí cumpriu, assim, rigorosamente, o que foi determinado pelo Plano São Paulo. Felizmente, nós conseguimos diminuir bastante esses números, que são números difíceis de ser controlado, pois o vírus é um inimigo invisível, a gente não pode enxergar, tá? Por essa razão, a gente tem que se defender, se proteger no caso, Então, todas as medidas, que foram tomadas pela Secretaria de Saúde, lógico, capitaneada pelo prefeito, Assim como o prefeito também, ele coordena toda a região do Vale do Paraíba por ser presidente do CODIVAP, Então, isso ajuda bastante a região toda, Porque hoje nós estamos numa região metropolitana, então as ações têm que ser mais regionalizadas, Então, eu parabenizo realmente o nosso prefeito por essa atitude que ele tomou, Agora o senhor também vem agora para esse mandato como primeiro secretário da mesa diretora. É um desafio a mais, Quais são as funções atribuídas para o primeiro secretário aqui dentro da Casa Legislativa? Então, o primeiro secretário, ele, lógico, faz parte da mesa diretora, então ele auxilia o presidente da Câmara, que é muito importante, Tá? E também ajuda no andamento da sessão de Câmara e tudo mais, e também ajuda nas comissões, muitas vezes, quando são necessárias, As comissões já foram definidas, inclusive, na última sessão. Então, tem comissão para avaliar orçamento, comissão da mulher, comissão do esporte. Essas comissões, elas têm o objetivo de ter um olhar mais direcionado, Um grupo de vereadores se junta para poder ter esse olhar direcionado para cada pasta. É isso mesmo, vereador? Exatamente, na verdade, são as primeiras discussões, antes das sessões de Câmara, Porque na sessão de Câmara realmente é votado, Agora, nas comissões, você discute
o que vai ser, assim, o que está falando o projeto de lei no caso, né? Se dá ou não prosseguimento no caso, né? Então é importante essa discussão anterior também, tá? Perfeito, a gente volta a conversar com o vereador daqui a pouco. O início para as obras de duplicação da estação de tratamento de esgoto central no Parque dos Sinos foi confirmada. A construção será possível devido a um termo de compromisso entre a Prefeitura de Jacareí com a Secretaria Nacional de Saneamento, que está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O início para as obras de duplicação da estação de tratamento de esgoto central no Parque dos Sinos foi confirmada. A construção será possível devido a um termo de compromisso entre a Prefeitura de Jacareí com a Secretaria Nacional de Saneamento, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. E hoje a gente aguarda, para dar autorização para a empresa contratada iniciar as obras, a gente aguarda a autorização da Caixa Econômica Federal, que é quem faz toda a inspeção para o governo federal dos processos licitatórios. Então a gente acredita que nesse mês a gente consiga dar ordem de serviço de um contrato que vem sendo discutido há mais de anos com o governo federal. O valor da obra é estimado em mais de 23 milhões de reais. O prazo para entrega é de 24 meses. Para o presidente do Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí, o projeto é um passo importante para a universalização do tratamento de esgoto. É de suma importância para o município a fim de que o município atinja, né, com os estudos que tem, com essa nova estação de tratamento, irá atingir 90% do esgoto tratado na cidade, né? Isso é ótimo, né, para a cidade, para a gente mesmo como um ente regulador, porque um dos objetivos nossos justamente é buscar a melhor eficiência na prestação do serviço de saneamento, a modernização e a universalização desse serviço de saneamento básico. Sancionado pelo governo federal, o Marco Legal do Saneamento Básico tem como meta garantir atendimento de 90% da população com tratamento e coleta de esgoto até 2033. O índice médio de tratamento de esgoto no Brasil é de 45%, segundo o Instituto Trata Brasil. Com as obras de duplicação da estação de tratamento de esgoto central, aqui no Parque dos Sinos, Jacareí entra para um grupo seleto de cidades no país com números elevados de tratamento. Atualmente, o SAI, que é a empresa responsável pelos serviços de saneamento em Jacareí, trata 78% do esgoto no município, o que representa a maior parte da região leste da cidade. Com a duplicação da estação central, todo o esgoto da região oeste será tratado, atendendo cerca de 40 bairros. De acordo com a Secretaria de Governo e Planejamento, após as obras, mais de 90% de todo o esgoto de Jacareí vai ser tratado. Mas essa obra, ela possibilita receber grande parte do esgoto da cidade, né? Hoje ela já está na sua completa capacidade, mas possibilita receber de outras regiões e, sobretudo, dar uma vida útil maior para a estação, que hoje já está completamente utilizada. Algumas regiões da Zona Oeste, Garapés, né, 1º de Maio, esses vão demandar obras específicas para que a gente consiga tratar 100% do nosso esgoto. Desafio, né, vereadora? A gente sabe que a gente acabou de ver, né, notícia boa, que a gente está entre um grupo seleto dessas cidades, os municípios com tratamento de esgoto. A gente vê hoje que Jacareí, apesar de ter um número elevado, a gente ainda tem grandes desafios, né? O bairro Vila Ita, tem também a região lá perto do córrego do Tanquinho, do Pedra-Mar. Dentro do trabalho do vereador também está essa questão da visitação, né? De ir até o local, de entender a população. Isso também faz parte dos seus projetos aí para esse mandato? Sim, um dos motivos de eu estar aqui novamente à Câmara Municipal é o fato de nós termos o plano de saneamento básico, né? Que já começou as discussões no final do ano passado. Eu gostaria de estar contribuindo para essas discussões e também votando também para esse plano, né? Porque esse plano é importante para o município, por quê? Quando você não tem esse plano, você tem a impossibilidade de receber recursos do governo federal. Então, por essa razão, esse plano é muito importante. Agora, as nossas visitas realmente nos bairros, né? Ter o contato mais próximo da população é justamente para explicar para a população que muitas vezes a população pede asfalto, mas se você não tem o saneamento antes,
que é água, esgoto, drenagem, por exemplo, você faz o asfalto, depois você é obrigado a quebrar o asfalto para você fazer essa infraestrutura. Então é necessário primeiro você ter essas infraestruturas para depois vir o asfalto. Então isso muitas vezes a população não entende, tá? Porque imagina você fazer um asfalto e depois quebrar tudo para você fazer essas infras no caso, né? Se torna incoerente e é um dinheiro do cofres públicos, né, que são utilizados para fazer essas obras. Então, quer dizer, realmente um respeito com a população do dinheiro público no caso, né? Por essa razão, eu vejo que a nossa presença, tentando explicar isso para a população, conscientizando essa população, é super importante, né? Inclusive, falando dessa questão de asfalto, de pavimentação, o senhor também está lutando lá junto com o DER, né? Para que a gente tenha uma prioridade, é isso mesmo? Exatamente. O DR, ele vai fazer 12 mil quilômetros de asfaltamentos na área rural e também nas vicinais, no caso, né? Isso para o estado inteiro. Espero que a nossa região, a nossa cidade, seja contemplada com isso aí, tá? Então, por essa razão, eu estive representando a nossa cidade nessa reunião lá no DR, no caso, né? Perfeito. Bom, o governo do estado de São Paulo iniciou ontem um programa de concessão de crédito de R$100 milhões para micro e pequenas empresas. O objetivo da linha emergencial de crédito é a manutenção dos empregos, sobretudo para os setores mais afetados pela pandemia, como o caso do setor de eventos. A linha de crédito será feita pelo Banco Desenvolve SP e está disponível pela internet para empresas com faturamento entre R$81 mil a R$4 milhões. Mais informações você encontra no site desenvolvesp.com.br. Então, lembrando, esse é um benefício, na verdade, uma linha de crédito para pequenas e médias empresas que foram diretamente afetadas pela pandemia. E você confere mais informações no site que eu acabei de falar, que é o desenvolvesp.com.br. A Prefeitura de Jacareí, por meio de pesquisas, está realizando o mapeamento de propriedades rurais para fortalecer o turismo aqui na nossa cidade. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Isabela Correia. Isabela, é isso mesmo? Ainda dá tempo de se cadastrar? Bom dia, Leilane, bom dia a todos. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está realizando uma pesquisa com os proprietários de áreas rurais aqui da cidade. O objetivo é roteirizar essas áreas mais afastadas e incentivar o turismo rural, com foco em atrativos naturais, religiosos, históricos e culturais. Essa demanda veio principalmente por conta da busca de pessoas de destinos naturais, principalmente nessa pandemia do coronavírus. Podem participar da pesquisa os donos de pesqueiros, hotéis fazendas, viveiros e áreas que permitem a visitação na propriedade. As informações dessas pesquisas serão utilizadas para produtos de divulgação, em eventos, feiras e conteúdos digitais. Os interessados devem entrar em contato com a Diretoria de Turismo até o dia 10 de fevereiro, ou seja, o prazo já está aí. É só ligar no telefone 3955-9177 ou mandar mensagem no e-mail desenvolvimento@jacareí.sp.gov.br e tirar suas dúvidas. É com você, Leilane. Obrigada, Isabela, pelas informações. Para esse período de férias, os pais têm buscado orientações para expor as crianças em parques e também nas ruas. Agora, ainda mais, né, com as aulas remotas, as crianças têm mais tempo aí livre. O recomendado é evitar aglomerações e ter cautela com a exposição dos pequenos. Verão, férias, mas os parques, sempre tão cheios de vida, estão vazios. Quem vê esses ambientes sem as crianças e a típica movimentação dessa época do ano estranha. Com a pandemia da Covid-19, os pais têm buscado orientações na hora de expor seus filhos em ambientes como esses. Com a possibilidade dos parques estarem abertos, nós temos que lembrar sempre os cuidados gerais e principalmente lembrar que a criança tem que ser orientada a usar a máscara no caso de ter mais que 5, 6 anos, né? Para a pediatra, é necessário ter cautela com a forma que as crianças recebem as informações sobre a pandemia para que não cause situações de estresse. Uma coisa muito importante é a gente não colocar as crianças em pânico, né? Então a gente não pode só falar desse assunto, porque senão elas vão desenvolver até
distúrbios psicológicos, né, e temores e síndromes de pânico. Elas estão em casa numa rotina diferente, que não é que elas estão no lazer do sábado e do domingo junto com a família. Elas estão numa condição em que os pais estão trabalhando, né? Para manter o convívio em ambientes ao ar livre, é necessário que a família oriente as crianças sobre a importância do distanciamento e a segurança. As crianças gostam de atitudes novas, então o toquezinho de mão, né? Então, por enquanto, vamos dar beijo e abraço, simbolizando, né, que estamos com saudades, mas não vamos nos abraçar verdadeiramente. A criança precisa entender que ela tem que manter distância. Para frequentar os parques de Jacareí, os pais têm recebido orientações para o melhor uso dos ambientes. É feito principalmente a orientação dos pais, né? Para a utilização dos playgrounds, a gente tenta deixar a fiscalização prioritariamente nessas áreas onde a gente sabe que vai ter é possível ter um tipo de aglomeração maior por conta das crianças estarem juntas ali no mesmo espaço, tanto ali quanto a academia de terceira idade. E a gente faz a orientação dos pais e deixa sempre os fiscais atentos para que, se aconteça alguma coisa, a gente abordar na hora também. Onde é possível ter controle de pessoas, como o Parque da Cidade e o Parque dos Eucaliptos, a fiscalização consegue controlar os ambientes. A gente tem vários totens, né, esses displays de álcool gel espalhados pelo parque todo. A gente orienta tanto na entrada quanto durante a utilização do parque, as pessoas estarem higienizando as mãos, a utilização das máscaras, de não causar aglomeração. Nos parques lineares, como o Tupinambás e o Caçununga, é preciso ter compreensão e participação dos moradores para que evitem as aglomerações. As pessoas podem estar utilizando tanto o 08000 da prefeitura, quanto está ligando, inclusive, para a Defesa Civil ou para a Guarda Municipal mesmo, para fazer esse tipo de denúncia. Os funcionamentos desses espaços acompanham a classificação do Plano São Paulo. Por Jacareí estar na fase laranja, os parques permanecem fechados até segunda ordem. Normalmente, nesse período, a gente tem um aumento de mais ou menos uns 30%, 40%, né, principalmente nos finais de semana. Mas como a gente está seguindo todas as recomendações, né, do governo do estado e da vigilância sanitária, tanto estadual quanto municipal, a gente está com algumas restrições e até algumas dessas restrições envolvem o limite de pessoas dentro do parque. Só fazendo uma correção, agora nessa fase laranja que a nossa cidade se encontra, os parques retornaram à abertura. Então, os parques da cidade e dos eucaliptos permanecem abertos no período da manhã. Você pode consultar no site da prefeitura e, claro, respeitando o distanciamento e também com o nível de ocupação um pouco menor, chegando aí só até 40%. Então, os parques estão abertos somente no período da manhã, se eu não me engano. Depois a gente confere, traz essa informação para você daqui a pouco, mas o Parque da Cidade até as 2 e o Parque dos Eucaliptos até ao meio-dia. Voltando um pouquinho, vereador, na informação que a Isabela trouxe para a gente desse cadastramento, né, para movimentar o turismo rural, o senhor também tem acompanhado bastante essas estradas rurais, né, que fazem essa ligação com os grandes centros, também com as estradas que vão para outras cidades. Como que está isso aqui na nossa cidade, né? Está caminhando, está parado? Então, a questão das estradas rurais é bastante complexa, né? Nós temos mais de 400 quilômetros de estradas municipais. No caso, é o mesmo que você ir até o Rio de Janeiro, um pouquinho mais que o Rio de Janeiro, quer dizer, é uma distância bastante longa, né? Tá? É lógico que o problema também não é só no local, é no município inteiro. É o problema das estradas, porque quando chove, chove na cidade inteira, né? Então, os estragos são praticamente os mesmos, né? Lógico, alguns com mais intensidade, outros não. Ontem mesmo eu tive no bairro Itapeva, vendo a situação de uma estrada, tá, que dá acesso a um pesqueiro, né? Justamente esse foco que está sendo dado pelo turismo rural, um dos focos, né, que é o turismo rural, que é o pesqueiro, né? Então nós tivemos e já solicitamos, né, ao serviço de estradas rurais que faça a manutenção desse local, no caso. Então, e assim nós vamos caminhando, né, assim, visitando essas áreas, né, na zona rural. E Jacareí tem todo um potencial muito grande, tem um potencial muito grande para o turismo rural, tá? Tanto é que existe essa questão dos pesqueiros, né, hotéis fazenda, questão das plantações, né, você tem questão do turismo religioso, tudo isso aí você tem nessa cidade. Então, eu parabenizo aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, tá, tanto do Carlos Almagai como também da Maria Rita, né, que é a diretora de turismo, né, pelo esse trabalho que está sendo feito. Porque, na verdade, são divisas para o município, né, tá?
E o turismo rural tem um potencial muito grande de melhorar a nossa economia, porque lá você vai ter queijos, você vai ter cachaça, todos os produtos da roça, né? Então é uma maneira de você divulgar os nossos produtos da área rural. A gente às vezes pensa, né? Poxa, eu quero fazer um passeio, já pensa em ir para fora da cidade, ir para outro estado, até às vezes esquece de valorizar o que a gente tem aqui dentro da nossa própria terra, né? Na nossa própria casa. Importante ressaltar também, vereador, que tudo isso movimenta a economia e faz a cidade crescer. Exatamente, né? A zona rural, a atividade rural, ela emprega muita gente, tá? E por questão de cadeias produtivas, você dá uma condição de aumentar mais ainda empregos na cidade, muitas vezes, né? Então, esse incentivo que você dá na área rural, você, em consequência disso, você melhora também na parte urbana também, né? Então, é importante você estar incentivando a área rural, no caso, né? E o turismo rural é uma delas, né? E principalmente nesse momento de pandemia, né, que está todo mundo querendo achar um cantinho para poder passear, é importante a gente pensar que tem que ter o distanciamento, mas quem sabe aproveitar uma dessas regiões para fazer o turismo rural aqui na nossa cidade. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e voltamos já.